O grito dilacerante de Letícia Vasconcelos ecoou pela mansão colonial no Morumbi, como um arauto da morte. Seu corpo rolou sem controle pelos degraus de mármore Carrara. Cada impacto uma martelada contra seus sonhos de ser mãe. O sangue começou a manchar o vestido cor de marfim que ela havia escolhido com tanto carinho naquela manhã. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Gritou a empregada doméstica, Maria Lúcia, correndo em direção ao corpo imóvel da jovem de 23 anos. Lá de cima, no patamar do segundo andar, Benedita Cavalcanti observava a cena com uma frieza que gelava o sangue. Seus olhos cinzentos não mostravam o menor sinal de remorso. A matriarca de 62 anos ajeitou seu colar de pérolas legítimas e desceu lentamente, como se nada tivesse acontecido. Foi um acidente terrível, murmurou com voz calculada. A coitadinha escorregou. Estes pisos de mármore são muito perigosos quando estão úmidos, mas ela havia mentido. 5 minutos antes, quando Letícia subia calmamente as escadas, acariciando seu ventre de 4 meses de gravidez, Benedita a havia seguido como uma serpente. As palavras venenosas saíram de seus lábios perfeitamente pintados de vermelho carmesim. Você achou que com esse bebê iria garantir seu lugar nesta família, não é, garota estúpida? Letícia se virou, confusa. Seus olhos cor de mel brilhando com lágrimas contidas. Senhora Benedita, eu só quero que sejamos uma família feliz. Família? A sogra cuspiu. Você não passa de uma caça-fortunas que enganou meu filho. Mas isso acaba hoje. E então aconteceu. As mãos de Benedita, adornadas com anéis de diamantes, se chocaram contra o peito de Letícia com uma força brutal. O empurrão foi calculado. Preciso. Mortal. Agora, enquanto os paramédicos corriam pelo corredor de mármore preto, Benedita atuava como a sogra preocupada. Lágrimas falsas rolavam por suas bisonhas perfeitamente maquiadas. Minha pobre nora, o bebê do meu filho. Ela soluçava teatralmente. Rafael Cavalcanti, de 31 anos, chegou correndo de seu escritório em São Paulo. Seu terno de estilista italiano estava amarrotado pelo desespero. Ao ver sua esposa inconsciente em uma maca, suas pernas tremeram. O que aconteceu, mamãe? O que houve com a Letícia? Foi horrível, meu amor. Sussurrou Benedita, abraçando o filho. Eu subi as escadas e, de repente, ela escorregou. Eu estava no jardim quando ouvi o grito. Outra mentira perfeitamente ensaiada. Na ambulância, a caminho do Hospital Santa Maria, Letícia abria e fechava os olhos. Sua mão instintivamente buscava seu ventre, mas a dor era insuportável. Uma imagem embaçada se repetia em sua mente. As mãos de Benedita a empurrando, o sorriso sinistro, a frieza daqueles olhos cinzentos. Mas quando o Dr. Sebastião Rodrigues saiu da sala de cirurgia 3 horas depois, seu rosto dizia tudo. Rafael desabou na cadeira da sala de espera do hospital. Eu sinto muito, Sr. Cavalcanti. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas as palavras se perderam no ar como fumaça. O bebê não sobreviveu. Benedita, que havia permanecido em silêncio, deixou escapar uma lágrima que desta vez era real. Mas não era de dor, era de alívio. 3 semanas após o acidente, a mansão Cavalcanti no Morumbi parecia envolta em um manto de luto que se estendia por cada canto de seus 4.000 metros quadrados. As cortinas de seda francesa permaneciam fechadas e o silêncio pesava como chumbo sobre os corredores de mármore onde ainda se podiam ver, se um soubesse onde procurar, pequenas manchas que Maria Lúcia não havia conseguido limpar completamente. Letícia havia despertado do coma 3 dias antes, mas algo havia mudado nela para sempre. Já não era a jovem doce e submissa que havia chegado àquela casa havia 2 anos, cheia de ilusões sobre o amor e a família perfeita.
Seus olhos cor-de-mel agora tinham uma frieza que gelava a alma, e quando ela olhava para Benedita, algo primitivo e selvagem brilhava neles. Bom dia, sogra, disse Letícia naquela manhã de quinta-feira, descendo lentamente as mesmas escadas onde havia perdido seu filho. Cada passo era calculado, cada movimento uma declaração silenciosa de guerra. Benedita, que tomava café da manhã na sala de jantar principal, cercada por porcelana francesa e cristal de baccarat, levantou os olhos de seu café mineiro. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Letícia, querida, como você se sente? O Dr. Sebastião disse que você deve repousar. Repousar? Letícia a interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Para quê? Não há mais bebê para proteger, não é? O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Benedita sentiu suas mãos começarem a tremer imperceptivelmente ao redor da xícara de porcelana chinesa. Letícia, eu sei que você está magoada, mas foi um acidente terrível. Ninguém queria que... Ninguém? Letícia se aproximou lentamente da mesa, seus passos ressoando como marteladas no piso de mármore travertino. Que curioso, porque eu me lembro perfeitamente do que aconteceu naquelas escadas. A cor desvaneceu do rosto de Benedita como água que escorre. Seus lábios, sempre perfeitamente delineados em vermelho carmesim, se entreabriram em uma careta de pânico. Não, eu não sei do que você está falando. Você estava muito machucada, confusa. Os médicos disseram que você poderia ter alucinações por causa do trauma craniano. Alucinações? Letícia se sentou em frente à sogra, tão perto que podia ver as pequenas rugas que a maquiagem não conseguia esconder. É uma alucinação que você me chamou de caça-fortunas. É uma alucinação que você empurrou meus ombros com essas mãos cheias de anéis de diamante. Benedita se levantou bruscamente, fazendo com que a cadeira Luís XVI caísse para trás com um baque seco. Você está louca, completamente louca. Rafael precisa internar você em um manicômio antes que diga mais loucuras. Loucuras? Letícia também se levantou, e pela primeira vez em 2 anos, Benedita viu algo nela que a aterrorizou. Poder. A única coisa louca aqui é você ter pensado que ia se safar. Nesse momento, Rafael entrou na sala de jantar. Seu terno Armani estava impecável como sempre, mas seu rosto mostrava as olheiras de 3 semanas sem dormir bem. Ao ver a tensão entre as 2 mulheres mais importantes de sua vida, ele suspirou profundamente. O que está acontecendo aqui? Os gritos podem ser ouvidos do vestíbulo. Benedita correu em direção ao filho como uma criança assustada, agarrando-se ao seu braço. Rafael, sua esposa está dizendo coisas horríveis. Ela diz que eu a empurrei, que matei meu próprio neto. Ela está doente, precisa de ajuda. Rafael olhou para Letícia com uma mistura de dor e confusão. Durante 2 anos, ele havia visto sua mãe criticar sutilmente sua esposa, como a humilhava com comentários venenosos sobre sua origem humilde em Ouro Preto, sobre como uma secretária de 21 anos havia caçado o herdeiro dos Cavalcanti, mas daí a acreditar que era capaz de assassinato. Letícia, meu amor, eu sei que você está sofrendo muito. Eu também perdi meu filho, mas a mamãe jamais faria algo assim. Ela também está arrasada. Arrasada? Letícia soltou uma gargalhada amarga que ressoou por toda a mansão. Pergunte à sua querida mãe onde ela estava exatamente quando eu caí. Pergunte por que não há marcas de água nessas escadas que supostamente estavam molhadas. Pergunte por que eu tenho marcas de mãos no peito. Benedita sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Não podia ser. Ela havia sido tão cuidadosa, tão precisa. Havia limpado qualquer evidência. Havia ensaiado sua história centenas de vezes na frente do espelho. Essas marcas são da queda. Os médicos confirmaram isso.
gritou desesperada. Os médicos? Letícia sorriu de uma maneira que fez o pelo de Rafael se arrepiar. Que interessante que você mencione os médicos, porque ontem eu tive uma conversa muito reveladora com a enfermeira Patrícia. Sabe o que ela me disse? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o tic-tac do relógio suíço da lareira podia ser ouvido. Ela me disse que as marcas no meu peito não eram compatíveis com uma queda para a frente. Ela me disse que pareciam marcas de mãos empurrando para trás. E ela me disse algo ainda mais interessante. Benedita recuou até ficar contra a parede, seus olhos cinzentos se enchendo de puro terror. Ela me disse que você esteve no hospital 3 horas antes de a ambulância chegar. 3 horas, Benedita. O que você estava fazendo lá? Subornando a equipe para que não fizessem perguntas incômodas? Rafael olhou para a mãe com uma expressão que jamais tivera. Dúvida. Pela primeira vez em seus 31 anos, ele viu rachaduras na fachada perfeita da mulher que idolatrara a vida inteira. Mamãe, isso é verdade? Benedita abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um gemido abafado de animal encurralado. Letícia se aproximou do marido, tomou o rosto dele entre as mãos e olhou-o diretamente nos olhos. Rafael, sua mãe matou nosso filho. E se você não fizer algo a respeito, se continuar a protegê-la como fez a vida inteira, eu juro pela memória do nosso bebê que isso não vai ficar assim. E naquele momento, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael e Benedita desabava em uma cadeira soluçando, Maria Lúcia apareceu na entrada da sala de jantar. Em suas mãos trêmulas, ela segurava algo que fez o coração de Benedita parar. Senhora Letícia, ela disse com a voz embargada, eu encontrei isso limpando o sótão nesta manhã. Acho que a senhora precisa ver. Era uma caixa de madeira entalhada, antiga e pesada. E quando Letícia a abriu, o que ela viu lá dentro mudou tudo para sempre. Fotografias, cartas, documentos médicos e nomes. Muitos nomes de mulheres que haviam vivido naquela mansão ao longo dos anos. Mulheres que haviam tido acidentes. Mulheres que haviam desaparecido misteriosamente. Mulheres que haviam ameaçado o reino de Benedita Cavalcanti. O que os segredos escondidos nessa caixa misteriosa revelariam? Quantas vidas a crueldade de Benedita havia ceifado? Rafael seria capaz de enfrentar a verdade sobre sua mãe? A caixa de madeira entalhada parecia pesar 1000 quilos nas mãos trêmulas de Letícia. Cada fotografia que ela pegava era uma punhalada direta no coração da verdade que havia permanecido oculta por décadas. Nos alicerces da mansão Cavalcanti. As imagens em preto e branco mostravam rostos de mulheres jovens, todas bonitas, todas com a mesma expressão de terror nos olhos. Santo Deus, murmurou Rafael, se aproximando para ver melhor. Quem são essas mulheres? Maria Lúcia, que havia servido naquela casa por 25 anos, secou as lágrimas com seu avental bordado. Suas mãos de 63 anos tremiam como folhas ao vento. São as que vieram antes, Senhor Rafael. As que a senhora Benedita nunca quis que o senhor conhecesse. Benedita, que havia permanecido petrificada contra a parede da sala de jantar, de repente recuperou a voz. Mas já não era a voz autoritária e controladora de sempre. Era o guincho desesperado de um rato encurralado. Maria Lúcia, cale a boca. Você não tem o direito de fuçar em coisas que não lhe dizem respeito. Você está demitida. Mas pela primeira vez em um quarto de século, Maria Lúcia não obedeceu. Ela se endireitou com uma dignidade que ninguém jamais havia visto nela e olhou diretamente nos olhos cinzentos de sua patroa. A senhora não pode mais me calar, senhora. Eu não tenho mais medo da senhora. Letícia encontrou uma carta datada de 1998, escrita com letra trêmula em papel timbrado do Hospital Geral de São Paulo. Seus olhos se arregalaram enquanto ela lia em voz alta. Certidão de óbito, nome,
Isabela Marques. Idade: 24 anos. Causa da morte: traumatismo crânioencefálico severo por queda acidental em escadas de mármore. Letícia levantou os olhos, sua voz embargada. Isabela era a primeira esposa de Rafael. O mundo parou. Rafael sentiu como se tivessem arrancado seu pulmão. Ele recuou, cambaleando até se chocar contra a mesa de mogno francesa. O quê? O que você está dizendo? Isabela morreu em um acidente de carro. A mamãe me disse que... Sua mãe mentiu para você, gritou Letícia, tirando mais documentos da caixa amaldiçoada. Isabela morreu exatamente como eu quase morri. Nas mesmas escadas. Da mesma forma, Benedita se atirou em direção à caixa como uma fúria, tentando arrancá-la de Letícia. Mas Rafael a deteve, segurando seu braço com uma força que a surpreendeu. Não se mexa. Ele rosnou com uma voz que jamais usara com sua mãe. Eu quero ouvir tudo. Maria Lúcia se aproximou lentamente. Seus olhos cheios de lágrimas acumuladas durante anos de silêncio forçado. Senhor Rafael, eu vi tudo naquela noite de outubro. Isabela havia descoberto que estava grávida. Ela estava tão feliz. Subiu correndo as escadas para contar ao senhor que havia chegado tarde do escritório. Mas a senhora Benedita a interceptou no patamar do segundo andar. Você mente. Você é uma serva invejosa que sempre me odiou, chiou Benedita, mas sua voz soava oca, desesperada. Isabela era diferente das outras, continuou Maria Lúcia, ignorando os gritos de sua patroa. Ela era forte, inteligente. Ela havia começado a fazer perguntas sobre as finanças da família, sobre certos documentos que estavam faltando. A senhorita Benedita não podia controlá-la como as outras. Letícia continuou a revirar a caixa diabólica. Ela encontrou um diário íntimo revestido de couro vermelho, com páginas amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, ela reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de Isabela. 15 de outubro de 1998. Benedita está agindo de forma muito estranha comigo. Hoje ela me disse que uma mulher de classe baixa como eu nunca entenderia os verdadeiros valores da família Cavalcanti. Mas eu não vou me deixar intimidar. Meu filho merece conhecer a verdade sobre esta família. Rafael desabou em uma cadeira, seu rosto pálido como cera. As peças de um quebra-cabeça macabro começavam a se encaixar em sua mente. Tem mais, sussurrou Letícia, tirando outra fotografia. Olhe isso. A imagem mostrava uma mulher morena de uns 30 anos, com um sorriso radiante e um vestido de flores. No verso, alguém havia escrito: Adriana de Souza, 1985, noiva de Adalberto Cavalcanti. Meu pai teve outra noiva? Balbuciou Rafael. Benedita soltou uma gargalhada histérica que gelou o sangue. Claro que teve. Adriana era uma camponesa de Minas Gerais que se achava digna de carregar o sobrenome Cavalcanti. Mas eu me encarreguei de fazê-la entender o seu lugar. O que você fez com ela? Rugiu Letícia, se levantando tão bruscamente que a cadeira Luís XVI caiu no chão. O mesmo que fiz com todas as que ameaçaram minha família, respondeu Benedita com uma frieza que cortava como lâminas. As escadas desta mansão têm sido muito úteis ao longo dos anos. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir os batimentos do coração. Maria Lúcia cobriu a boca com as mãos, abafando um soluço. Adriana estava grávida de 3 meses quando morreu, sussurrou. Assim como Isabela, assim como a senhora Letícia. Quantas? Perguntou Rafael com uma voz que não reconhecia como sua. Quantas mulheres você matou, mamãe? Benedita se ergueu com uma dignidade macabra, como uma rainha que aceita seu destino no cadafalso. As necessárias para proteger a honra e a fortuna dos Cavalcanti. Essa tem sido minha missão por 40 anos. Letícia continuou a revirar a caixa dos horrores. No fundo, ela encontrou uma pasta manila cheia de documentos legais.
Seu coração parou quando ela leu os cabeçalhos. Testamentos modificados, apólices de seguro, transferências de propriedades. Tudo em nome de Benedita Cavalcanti. Rafael, sua mãe, não só as matou, ela as despojou de tudo antes de fazer isso. Ela mostrou os papéis com mãos trêmulas. Cada documento era uma história de ganância e assassinato perfeitamente orquestrado. Isabela havia mudado seu testamento 2 dias antes de morrer, deixando tudo para você. Mas olhe isso. Letícia apontou para uma assinatura claramente falsificada. Depois da morte dela, apareceu outro testamento onde ela deixava sua herança, herança familiar para Benedita, para cuidar de Rafael em sua dor. 30 milhões de reais, gritou Rafael, lendo o valor. Isabela tinha 30 milhões de reais em propriedades de família, e a Adriana tinha uma fazenda em Minas Gerais avaliada em 50 milhões. Acrescentou Letícia, mostrando mais documentos. Todas essas mulheres eram ricas por direito próprio. Sua mãe não só as matou por ciúmes, ela as matou por dinheiro. Benedita já não negava nada. Havia em seus olhos cinzentos uma espécie de orgulho doentio, como se tivesse alcançado algo admirável. Eu fiz o que tinha que fazer. Os Cavalcanti sempre fomos uma família de poder, de tradição. Eu não ia permitir que umas caça-fortunas destruíssem o que gerações construíram. E a Gabriela? Perguntou Maria Lúcia de repente, sua voz embargada. Ela também era uma caça-fortunas? Um silêncio mortal caiu sobre a sala de jantar. Letícia e Rafael se olharam confusos. Quem é Gabriela? Perguntou Letícia. Maria Lúcia apontou para o fundo da caixa, onde havia uma última fotografia. A imagem mostrava uma menina de uns 8 anos com os mesmos olhos cinzentos de Benedita e o sorriso de Rafael. Gabriela Cavalcanti. A irmã mais nova do Sr. Rafael. A filha que seu pai teve com sua secretária. Rafael sentiu o mundo se desvanecer ao seu redor. Uma irmã? Uma irmã que ele jamais havia conhecido. Onde? Onde está Gabriela? Ele perguntou com um fio de voz. O sorriso que apareceu no rosto de Benedita era a coisa mais diabólica que Letícia havia visto em sua vida. As escadas desta mansão também engoliram essa bastarda. Mas ela tinha 8 anos. Foi mais fácil fazer parecer um acidente de brincadeira de criança. O rugido que saiu da garganta de Rafael era o de uma besta ferida. Ele se atirou sobre a mãe com uma fúria primitiva, mas Letícia o deteve. Não, ela gritou. Não suje suas mãos com essa mulher. Há uma maneira melhor de fazer justiça. E então, enquanto Benedita ria como uma louca e Rafael chorava pela irmã que nunca conheceu, Letícia pegou seu celular e discou um número que havia memorizado dias antes. Delegacia Geral de Polícia. Fala Letícia Vasconcelos. Eu quero denunciar uma série de assassinatos que foram cometidos no Morumbi nos últimos 40 anos. E eu tenho todas as provas. A chegada dos agentes da polícia à mansão Cavalcanti foi como uma avalanche que arrasou com 4 décadas de mentiras perfeitamente construídas. As sirenes ressoaram por todo o Morumbi, enquanto 3 viaturas e uma van da perícia estacionavam em frente aos portões de ferro forjado que por tanto tempo haviam protegido os segredos mais sombrios de São Paulo. O delegado Alexandre, um homem experiente de 52 anos, com o rosto marcado por 30 anos investigando os crimes mais sórdidos da capital, entrou na sala de jantar principal, onde a cena parecia saída de um pesadelo. Benedita Cavalcanti permanecia sentada em uma cadeira Luís XVI, com as mãos algemadas, mas mantendo uma compostura real que desafiava a realidade de sua situação. Senhora Vasconcelos, disse o delegado, dirigindo-se a Letícia, precisamos que a senhora nos explique exatamente o que encontraram nessa caixa. Letícia, que havia recuperado uma força interior que não sabia que tinha, estendeu todos os documentos sobre a mesa de mogno francesa, como se fossem cartas de um jogo macabro.
Delegado, aqui estão as provas de pelo menos 5 assassinatos cometidos por Benedita Cavalcanti ao longo de 40 anos. Todas mulheres jovens, todas empurradas pelas mesmas escadas, todas pelo mesmo motivo: proteger seu controle sobre a fortuna da família. O perito criminalista, Dr. Fernando, um homem meticuloso de 45 anos, examinava cada fotografia com uma lupa profissional. Sua expressão se tornava mais grave a cada imagem. As lesões mostradas nestas fotografias forenses são consistentes com quedas provocadas de altura considerável. As marcas nos corpos sugerem que elas foram empurradas com força considerável do alto da escada. Rafael, que havia permanecido em choque desde as revelações, se aproximou do delegado com passos hesitantes. Delegado Alexandre, eu não sabia de nada disso. Durante todos esses anos, eu pensei que minha primeira esposa tinha morrido em um acidente de carro. Minha mãe mentiu para mim por 2 décadas. Sua mãe é uma assassina em série, Sr. Cavalcanti, respondeu o delegado sem rodeios. Uma das mais calculistas que já vimos em São Paulo. Cada morte foi planejada meticulosamente para parecer acidental. Maria Lúcia, que havia sido a chave para desvendar toda a verdade, estava sentada em uma cadeira da sala de jantar, tremendo, enquanto relatava ao Ministério Público os horrores que havia presenciado durante 25 anos de silêncio forçado. Senhor promotor, eu vi como ela empurrou Isabela em outubro de 1998. Eu estava limpando a biblioteca do 2º andar quando ouvi vozes alteradas. Eu espreitei e vi a senhora Benedita discutindo com Isabela no patamar das escadas. O que a senhora ouviu exatamente? Perguntou o promotor Raul, o promotor do caso. Isabela gritava para ela que havia descoberto as irregularidades nas contas da família, que sabia que ela estava roubando dinheiro das empresas Cavalcanti havia anos. Ela disse que ia contar tudo ao Sr. Rafael quando ele chegasse de sua viagem de negócios. O silêncio na sala de jantar era tão denso que se podia sentir o peso de cada palavra. Benedita, pela primeira vez desde que as autoridades haviam chegado, levantou os olhos com um sorriso que gelava o sangue. Isabela era uma garota tola que não entendia como os negócios funcionam, disse ela com uma calma assustadora. Assim como esta outra cobrinha. Ela apontou para Letícia com desprezo. Elas pensavam que podiam vir para minha casa, para a minha família, e mudar as regras do jogo. A senhora está confessando os assassinatos, senhora Cavalcanti? Perguntou o promotor, ativando seu gravador. Eu estou confessando que protegi minha família como qualquer mãe faria, respondeu Benedita com orgulho doentio. Os Cavalcanti levamos 4 gerações construindo este império. Eu não ia permitir que umas caça-fortunas o destruíssem. Letícia se levantou bruscamente, seu rosto queimando de indignação. Caça-fortunas. Sempre a mesma palavra. Isabela tinha a própria fortuna da família dela. Adriana herdou uma fazenda de 50 milhões. Eu trabalhava como secretária, mas nunca te pedi um tostão. Todas eram iguais, Benedita cuspiu. Todas queriam tirar meus filhos de mim, apoderar-se do que me pertence por direito. O delegado Alexandre revisava os documentos financeiros com crescente assombro. Os números que ele via eram astronômicos. Senhora Cavalcanti, segundo estes documentos, a senhora se apropriou ilegalmente de mais de 200 milhões de reais ao longo de 4 décadas. Propriedades, contas bancárias, apólices de seguro, tudo transferido fraudulentamente para o seu nome após cada morte. Era dinheiro da família. Eu tinha o direito de administrá-lo. Mentira! Gritou uma voz da entrada da sala de jantar. Todos se viraram surpresos. No portal da porta estava parado um homem de uns 60 anos, elegantemente vestido, com cabelos grisalhos e olhos que brilhavam de fúria contida. Quem é o senhor? Perguntou o delegado. Meu nome é João Batista. Eu sou o irmão mais velho de Adriana de Souza, a noiva do senhor Adalberto Cavalcanti,
que esta mulher assassinou em 1985. O ar na sala de jantar se tornou elétrico. Rafael observou o recém-chegado com uma mistura de curiosidade e terror. Por 40 anos eu estive investigando a morte da minha irmã, continuou João Batista. Eu sabia que não tinha sido um acidente, mas nunca pude provar, até agora. Ele tirou de sua maleta uma pasta cheia de documentos e fotografias. Adriana me escrevia cartas toda semana. Na última, datada de 2 dias antes de sua morte, ela me dizia que Benedita a havia ameaçado abertamente, que havia dito a ela que se não deixasse o Sr. Adalberto voluntariamente, a obrigaria a fazê-lo. Benedita empalideceu pela primeira vez desde que as autoridades haviam chegado. Seus olhos cinzentos se encheram de algo que poderia ter sido medo. Eu também tenho isso. João Batista mostrou uma fotografia tirada com uma tela objetiva. É do dia do funeral de Adriana. Olhem a expressão no rosto de Benedita. A fotografia mostrava uma Benedita de 22 anos, vestida de preto, mas com um sorriso mal perceptível nos lábios, enquanto observavam o caixão de Adriana ser baixado. A senhora estava feliz, exclamou Letícia. Feliz por ter matado uma mulher inocente. Adriana ia arruinar tudo, murmurou Benedita, como se falasse consigo mesma. O Adalberto era fraco. Ele se deixava manipular por qualquer saia bonita. Eu tinha que proteger o patrimônio da família. O promotor Raul se aproximou de Benedita com o gravador na mão. Senhora Cavalcante, a senhora está confessando que assassinou Adriana de Souza em 1985? Eu fiz o que tinha que fazer. E Isabela Marques em 1998. Ao mesmo. E a menina Gabriela, irmã do seu filho? Pela primeira vez, a voz de Benedita se quebrou ligeiramente. Gabriela era diferente. Era só uma criança, mas ela tinha os olhos da mãe. Cada vez que eu a via, me lembrava que o Adalberto tinha sido infiel a mim. Eu não podia permitir que ela crescesse e reclamasse o que não lhe pertencia. Rafael desabou em uma cadeira, soluçando como um menino perdido. Ela era minha irmã. Ela era só uma menina de 8 anos. Ela era uma bastarda que ia dividir a herança, replicou Benedita com frieza. Eu fiz o certo. João Batista se aproximou lentamente de Benedita, seus olhos brilhando com lágrimas contidas por 4 décadas. Minha irmã Adriana era médica. Havia se formado com honras. Ia abrir uma clínica gratuita para crianças pobres em Minas Gerais. Tinha 26 anos e a vida inteira pela frente. Ela era uma camponesa com ares de grandeza, respondeu Benedita sem uma ponta de remorso. Nesse momento, o delegado Alexandre recebeu uma chamada em seu rádio. Depois de ouvir por alguns minutos, ele se dirigiu ao grupo com uma expressão grave. Acabamos de receber informação que complica ainda mais este caso. O departamento de perícia encontrou restos ósseos enterrados no jardim dos fundos da propriedade. Pelo visto, há mais vítimas do que imaginávamos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Letícia sentiu as pernas tremerem. Quantas mais, Benedita? O sorriso que apareceu no rosto da matriarca dos Cavalcante era a coisa mais diabólica que qualquer um dos presentes já havia visto. O suficiente para manter a linhagem dos Cavalcante pura, mas há uma que o surpreenderá especialmente. E então, com uma calma que gelava a alma, Benedita pronunciou as palavras que mudariam tudo para sempre. A mãe do Rafael também foi vítima minha. Não se perguntavam por que eu jamais falei dela. As palavras de Benedita caíram sobre a sala de jantar como uma bomba nuclear. Rafael, que havia estado chorando por sua irmã assassinada, levantou a cabeça com uma expressão de horror absoluto que desafiava qualquer descrição. Minha mãe, balbuciou com a voz embargada. Você matou minha mãe também? A gargalhada que saiu da garganta de Benedita ressoou por toda a mansão como o eco de um pesadelo.
Seus olhos cinzentos brilhavam com uma loucura que havia permanecido oculta por meio século. Sua mãe, ela zombou. Carmen Benedita Cavalcanti nunca foi sua mãe, seu idiota. Eu sou sua mãe. Sempre fui. O mundo parou. O delegado Alexandre, o promotor Raul, Letícia, João Batista. Todos ficaram petrificados diante da revelação mais macabra de todas. Rafael recuou como se tivesse visto um fantasma, chocando-se contra a parede da sala de jantar. O quê? O que você está dizendo? Você está louca. Completamente louca. Eu não estou louca, rugiu Benedita, se levantando com as algemas tilintando. Estou dizendo a verdade que escondi por 32 anos. Carmen era estéril. Não podia dar filhos ao seu pai. Então eu o fiz por ela. Maria Lúcia, que havia permanecido em silêncio, cobriu a boca com as mãos, abafando um grito de horror. Santo Deus! A senhora Carmen desconfiava. Por isso ela perguntava tanto sobre o senhor Rafael. Por isso ela sempre dizia que o senhor se parecia mais com a senhora Benedita do que com ela. Cale a boca, velha fofoqueira, chiou Benedita. Carmen era uma tola que nunca entendeu nada. O promotor Raul ativou seu gravador, suas mãos tremendo ligeiramente. Senhora Cavalcanti, a senhora está confessando que Rafael é seu filho biológico? Claro que é meu filho. Ela gritou com orgulho doentio. Eu era a amante do Adalberto desde os 18 anos. Quando Carmen não pôde lhe dar herdeiros, ele veio a mim. Mas ela nunca soube, porque eu fingi que o menino era adotado. Letícia sentiu o chão se mover sob seus pés. A história era tão retorcida, tão doentia, que sua mente se recusava a processá-la completamente. Espera, ela disse com a voz trêmula. Se você é a mãe biológica de Rafael, então eu sou a sua sogra de verdade, completou Benedita com um sorriso diabólico. E eu tinha todo o direito de proteger meu filho de uma caça-fortunas como você. Rafael desabou no chão de mármore como um boneco quebrado. 31 anos de sua vida haviam sido uma mentira construída sobre cadáveres e segredos de família. Não pode ser verdade, ele soluçou. A mulher que eu pensei que era minha avó era minha mãe. A mulher que eu pensei que era minha mãe era minha madrasta. E você era minha verdadeira mãe e eu nunca soube. Eu protegi você a vida inteira, rugiu Benedita. Eu matei todas as mulheres que queriam fazer mal a você. Tudo o que eu fiz foi por amor de mãe. Amor, gritou Letícia, se aproximando de Benedita com fúria descontrolada. Você matou meu filho. Você matou o neto do seu próprio filho. Isso não é amor, é pura loucura. João Batista, que havia ouvido tudo em silêncio, se aproximou do delegado Alexandre. Delegado, eu preciso que o senhor verifique os registros de nascimento. Se Benedita é realmente a mãe de Rafael, então minha irmã Adriana morreu por uma mentira ainda maior do que imaginávamos. O perito criminalista Fernando, que havia estado examinando os documentos da caixa amaldiçoada, encontrou algo que fez o seu pelo se arrepiar. Delegado, aqui está uma certidão de nascimento original. Rafael Cavalcanti, nascido em 15 de março de 1984. Mãe, Benedita de Souza. Pai, Adalberto Cavalcanti. De Souza, exclamou João Batista. Benedita é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir as gotas de chuva começando a cair sobre os vitrais da mansão. Sua irmã? Perguntou o delegado confuso. Benedita de Souza desapareceu de Minas Gerais quando tinha 17 anos, explicou João Batista com a voz embargada. Meus pais a procuraram por anos. Nunca soubemos o que havia acontecido com ela até que chegou a notícia de que ela havia se casado com um homem rico da capital. Benedita olhou para o irmão com desprezo absoluto. Eu fugi daquela vida miserável de camponeses. Eu me tornei uma senhora da alta sociedade brasileira. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Mas você matou a Adriana,
gritou João Batista. Adriana era a nossa irmã mais nova. Você matou sua própria irmã. A confissão caiu como um raio. Letícia sentiu o mundo se desintegrar ao seu redor. A história era tão retorcida, tão cheia de traição familiar, que parecia saída dos pesadelos mais sombrios. Adriana havia vindo me procurar, murmurou Benedita, como se falasse em transe. Depois de 15 anos, ela havia vindo procurar sua irmã perdida. Mas quando ela se apaixonou pelo Adalberto, quando eu vi que ela ia tomar o meu lugar, ela era sua irmã, soluçou João Batista. Era a sua irmã mais nova e você a matou por ciúmes. Ela era minha concorrência, rugiu Benedita. O Adalberto estava se apaixonando por ela. Ia me deixar e a nosso filho por aquela médica perfeita. Nesse momento, o delegado Alexandre recebeu outra chamada pelo rádio. Sua expressão se tornou ainda mais grave. Acabamos de encontrar 5 esqueletos a mais no Jardim dos Fundos, todos de mulheres jovens, enterradas em diferentes épocas durante os últimos 40 anos. Maria Lúcia se levantou trêmula, apontando para Benedita com uma mão que parecia possuída. As empregadas que desapareciam misteriosamente. Ela sempre dizia que elas tinham ido procurar trabalho em outras cidades, mas eu sabia que algo ruim tinha acontecido. Que empregadas? Perguntou o promotor. As que sabiam demais, gritou Benedita, já completamente desequilibrada. As que faziam perguntas sobre as mortes acidentais. As que ameaçavam ir à polícia. Letícia sentiu náuseas ao compreender a magnitude dos crimes. Quantas, Benedita? Quantas mulheres você matou no total? O suficiente para proteger minha família, meu filho, minha fortuna, minha posição social. O Dr. Fernando encontrou na caixa uma caderneta preta, escrita com a caligrafia perfeita de Benedita. Ao abri-la, ele empalideceu completamente. Delegado, isso parece ser um registro detalhado de todos os assassinatos. Ele leu em voz alta com a voz embargada. Adriana de Souza, outubro de 1985. Empurrada das escadas principais. Motivo: ameaçava meu casamento com Adalberto. Herança obtida: Fazenda São Miguel, 50 milhões de reais. Continue lendo, ordenou o delegado. Carmen Benedita Cavalcanti, abril de 1988. Envenenada com estricnina em seu chá da tarde. Motivo: começou a suspeitar que Rafael era meu filho biológico. Herança obtida: controle total das empresas da família. Rafael soltou um gemido de animal. Sua suposta mãe havia sido envenenada por sua verdadeira mãe. Isabela Marques, outubro de 1998. Empurrada das escadas principais. Motivo: descobriu irregularidades financeiras e ameaçou me denunciar. Herança obtida: 30 milhões em propriedades. A lista continuava, nome após nome. Vida após vida, arrebatada pela ambição desmedida de uma mulher que havia transformado o assassinato em sua forma de resolver problemas. Gabriela Cavalcanti, dezembro de 2001. Empurrada das escadas durante suas brincadeiras de criança. Motivo: bastarda que ameaçava a herança de Rafael. Não houve ganho monetário, apenas proteção familiar. Uma menina de 8 anos, gritou Letícia. Você matou uma criança inocente. Ela ia crescer e reclamar o que não lhe pertencia, chiou Benedita. Bastardos não têm direitos em uma família decente. O promotor continuou lendo os nomes das empregadas assassinadas. Socorro, Rosa, Patrícia, Ana Lúcia, Esperança. 5 mulheres trabalhadoras que haviam tido a má sorte de presenciar algo que não deviam. Quando ele terminou a leitura, o silêncio na sala de jantar era sepulcral. 15 mulheres mortas, 15 vidas arrebatadas pela ganância e pela loucura de uma única pessoa. 15 assassinatos, murmurou o delegado Alexandre. É a assassina em série mais prolífica na história criminal do Brasil. Benedita se ergueu com orgulho doentio,
como se tivesse alcançado um recorde admirável. 15 mulheres que ameaçavam minha família. 15 obstáculos que eu eliminei para proteger o que me pertencia por direito. Letícia se aproximou de Rafael, que permanecia no chão soluçando como um menino perdido. Rafael, olhe para mim. Nada disso é sua culpa. Você também foi vítima desta mulher doente. Mas quando Rafael levantou a cabeça, o que Letícia viu em seus olhos a aterrorizou. Não era dor, não era confusão. Era algo muito mais sombrio e perigoso. Vítima, murmurou Rafael, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você acha que eu fui vítima todos esses anos? E então, com uma calma que gelava o sangue, Rafael se levantou e pronunciou as palavras que mudariam tudo mais uma vez. Vocês não se perguntam como a mamãe sabia exatamente quando atacar? Como ela conhecia os horários de cada mulher, suas rotinas, seus segredos? O horror que apareceu no rosto de Letícia era indescritível. Rafael, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a mamãe nunca agiu sozinha. Ela sempre teve um cúmplice que a informava sobre tudo. A verdade mais terrível de todas estava prestes a se revelar. O ar na sala de jantar se tornou tão espesso que parecia impossível respirar. As palavras de Rafael flutuavam no ambiente como veneno puro, e Letícia sentiu que seu mundo desabava pela segunda vez em menos de um mês. O homem que ela havia amado, o homem por quem ela havia perdido seu filho, o homem que ela havia consolado por 2 anos, havia sido cúmplice de uma assassina em série. Não, sussurrou Letícia, recuando até se chocar contra a parede de mármore. Não pode ser verdade. Você me amava. Você queria o nosso bebê. Rafael se aproximou lentamente, mas já não era o marido arrasado de minutos atrás. Seus olhos tinham uma frieza calculista que Letícia nunca havia visto antes. Amor? Ele zombou. Letícia, minha ingênua Letícia, você era exatamente o que a mamãe e eu precisávamos para completar a fachada perfeita. O herdeiro casado com uma secretária humilde, demonstrando que os Cavalcanti também podiam ser generosos com a classe trabalhadora. O delegado Alexandre sacou sua arma instintivamente, apontando para Rafael. Não se mexa, Sr. Cavalcanti. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las. Mas Rafael sorriu com uma calma aterrorizante, levantando as mãos lentamente. Não se preocupe, delegado. Eu não vou fugir. Depois de 40 anos guardando segredos, finalmente posso contar a verdade completa. Benedita, que havia permanecido em silêncio desde as revelações, olhou para o filho com uma mistura de orgulho e terror. Rafael, cale a boca. Não diga mais nada. Por que me calar agora, mamãe? Ele respondeu com desprezo. Você já disse que eu matei minha irmã Gabriela. Você já confessou todos os assassinatos. Por que não contar também a minha participação? João Batista, que havia estado ouvindo horrorizado, se aproximou com os punhos cerrados. Desde quando você sabe que Benedita é sua mãe? Desde quando você sabe que ela assassinou minha irmã Adriana? Rafael se sentou confortavelmente em uma cadeira Luís XVI, como se estivesse desfrutando de uma conversa casual. Desde que eu tinha 12 anos. Um dia eu ouvi a mamãe falando ao telefone com alguém, chorando e dizendo que Carmen estava começando a fazer perguntas sobre minha semelhança física com ela. Naquela noite, eu confrontei a mamãe e ela me contou toda a verdade. Verdade, você era uma criança, gritou Letícia. Você poderia ter denunciado tudo. Denunciar? Rafael soltou uma gargalhada. E perder minha herança de 200 milhões de reais? E me tornar o filho bastardo de uma camponesa assassina? Não, Letícia. Eu escolhi o poder e o dinheiro. Maria Lúcia havia se levantado, tremendo dos pés à cabeça. Senhor Rafael, quando o senhor tinha 15 anos, quando a empregada Socorro morreu, o senhor estava lá. Eu vi o senhor sair do quarto de serviço naquela noite. Socorro tinha visto a mãe envenenar o chá de Carmen anos atrás.
explicou Rafael sem remorso. Ela estava nos chantageando havia 7 anos, pedindo dinheiro todo mês para manter o silêncio. A mamãe estava desesperada, então eu me ofereci para ajudar. Como vocês a mataram? Perguntou o promotor Raul, gravando cada palavra. Foi fácil. Eu a seduzi. Levei-a para o meu quarto com promessas de que ia me casar com ela. Enquanto nós fazíamos amor, a mamãe entrou por trás e a estrangulou com uma corda de seda. Depois nós a enterramos no jardim. O horror nos rostos de todos os presentes era indescritível. O delegado Alexandre teve que se sentar para não desabar. E as outras empregadas? Cada uma representava um problema diferente. Rosa havia visto documentos falsos no escritório do papai. Patrícia havia ouvido a mamãe confessar o assassinato de Adriana durante um pesadelo. Ana Lúcia havia encontrado a caderneta preta onde a mamãe anotava todos os crimes. E Esperança. Rafael sorriu com pura crueldade. Esperança era especial. Ela era minha amante. Por 6 meses eu mantive um relacionamento com ela, enquanto fingia que nada estava acontecendo. Mas ela se apaixonou de verdade por mim e ameaçou contar tudo a Isabela se eu não deixasse minha esposa por ela. Letícia sentiu náuseas. Cada revelação era mais nojenta que essa anterior. Você também a matou? Não diretamente. Mas eu organizei o plano perfeito. Eu disse a ela que Isabela viajaria para Ouro Preto por 3 dias, que nós poderíamos ficar juntos na mansão. Quando ela chegou naquela noite, a mamãe a estava esperando com uma taça de champanhe francês envenenada com cianeto. João Batista não pôde mais se conter. Ele se atirou sobre Rafael com uma fúria primitiva, mas os agentes o detiveram antes que ele pudesse tocá-lo. Maldito! Você assassinou minha irmã Adriana quando tinha 4 anos. Você era só um bebê. É verdade, admitiu Rafael. Eu não participei do assassinato de Adriana, mas desde que eu tive idade suficiente para entender, eu aprovei cada decisão da mamãe. Adriana ameaçava meu futuro como herdeiro único. E Isabela? Perguntou Letícia com a voz embargada. Sua primeira esposa. O sorriso que apareceu no rosto de Rafael era diabólico. Isabela foi a minha obra-prima. Durante 6 meses, eu a manipulei para que investigasse as finanças da família. Eu deixava documentos acidentalmente onde ela pudesse encontrá-los. Eu a guiei passo a passo para que ela descobrisse todas as irregularidades que a mamãe havia cometido por anos. Por quê? Soluçou Letícia. Porque você queria que sua esposa descobrisse isso? Porque Isabela estava se tornando muito independente. Ela havia começado um negócio próprio, tinha sua própria renda. Ela já não dependia completamente de mim. E o pior de tudo, ela estava grávida. Você ia ser pai? Como você pôde? Eu não queria ser pai aos 26 anos, rugiu Rafael. Eu queria aproveitar minha juventude, minhas mulheres, minha fortuna. Um bebê ia complicar tudo. O promotor se aproximou com o gravador. O senhor está confessando que planejou o assassinato de sua primeira esposa, Isabela Marques? Eu planejei que ela mesma cavasse sua própria cova. Quando ela confrontou a mamãe naquela noite com toda a evidência financeira, eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu fiquei em meu escritório até tarde, garantindo que teria um álibi perfeito. E Gabriela, sua irmã pequena? Pela primeira vez, Rafael mostrou uma emoção genuína, mas não era remorso, era aborrecimento. Gabriela era um problema que crescia a cada dia. O papai a adorava. Ele tinha prometido que a reconheceria legalmente quando ela completasse 18 anos. Isso significava que minha herança seria reduzida pela metade. Maria Lúcia cobriu os olhos soluçando. A menina Gabriela o amava tanto, Sr. Rafael. Ela sempre dizia que o senhor era o irmão mais velho favorito dela, e eu a odiava cada dia mais, respondeu Rafael sem se abalar. No dia em que ela morreu, eu estava brincando com ela no 2º andar. Eu propus um jogo, ver quem conseguia ficar mais perto da borda das escadas sem cair. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Até Benedita olhou para o filho com horror. Rafael, você empurrou Gabriela? Eu a empurrei diretamente. Ela tinha 8 anos. Confiou em mim completamente. Quando ela caiu rolando pelas escadas, eu desci correndo e gritei por ajuda. A mamãe chegou primeiro e entendeu imediatamente o que tinha acontecido. Desde aquele dia, nós fomos verdadeiros sócios. Letícia desabou em uma cadeira, incapaz de processar tanta maldade concentrada em uma só família. E comigo? O que eu era para você? Rafael a olhou com uma ternura falsa que resultava mais aterrorizante que sua crueldade. Você era perfeita, Letícia. Humilde, apaixonada, fácil de manipular. Durante 2 anos, você foi a esposa ideal. Mas quando você engravidou, quando começou a falar dos direitos do bebê, de como íamos mudar nossos testamentos, você planejou que sua mãe me matasse? Eu planejei que você tivesse um acidente, mas eu não esperava que você sobrevivesse e se lembrasse do que havia acontecido. Isso foi imprevisto. O delegado Alexandre se aproximou de Rafael com as algemas preparadas. Rafael Cavalcante fica preso por cumplicidade em 15 assassinatos premeditados, fraude, falsificação de documentos e tentativa de assassinato. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Vocês não vão me prender, gritou Rafael com os olhos injetados de loucura. Eu sou um Cavalcante. Minha família tem poder neste país. Eu tenho contatos no governo, na polícia, nos tribunais. Benedita, que havia permanecido estranhamente silenciosa durante as últimas confissões, levantou a cabeça com um sorriso macabro. Rafael, meu filho, nós não temos mais poder. Não temos mais nada. O que você quer dizer? Enquanto você estava confessando todos os seus crimes como um idiota, eu estava pensando em nosso futuro. E eu cheguei a uma conclusão. Nós não temos futuro. Ela tirou de sua bolsa algo que fez todos na sala de jantar se petrificarem de terror. Era uma granada de mão militar, com o pino já retirado. Santo Deus! Gritou o delegado Alexandre. Todos para fora! Evacuem o prédio! Mas Benedita se levantou com a granada na mão, sorrindo como uma louca. Se os Cavalcanti vão cair, vamos cair com glória. Esta mansão será a nossa tumba, mas também será a tumba de todos os que nos traíram. Mamãe, não! Gritou Rafael. Nós podemos escapar. Nós podemos fugir do país. Fugir? Zombou Benedita. Fugir como covardes depois de 40 anos sendo os reis de São Paulo? Jamais. Letícia correu em direção à saída, mas Benedita gritou para ela. Se você der mais um passo, eu solto a granada. O tempo parou. Na sala de jantar da mansão Cavalcanti, cercados de mármore italiano e cristal de baccarat, estavam frente a frente uma assassina em série com uma granada e todas as pessoas que haviam trabalhado por anos para desmascarar seus crimes. Benedita, disse Letícia com uma calma que surpreendeu a si mesma. Você já venceu. Você matou 15 mulheres inocentes. Você destruiu meu filho. Você destruiu meu casamento. Você destruiu minha vida. Não é o suficiente. Não é o suficiente até que todos os que conhecem nossos segredos estejam mortos, respondeu Benedita. Até que os Cavalcanti sejam lembrados como uma família nobre que morreu em uma tragédia, não como assassinos. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. João Batista, o irmão de Triana, se aproximou lentamente de Benedita com as mãos levantadas. Benedita, minha irmã, minha pequena irmã perdida. Eu não sou sua irmã. Eu nunca fui sua irmã. Sim, você é. Você é a garota de 17 anos que fugiu de casa porque não suportava a pobreza. Você é a irmã que a mamãe e o papai choraram por anos. Você é a irmã que a Adriana procurava quando veio para Caralna, capital. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Benedita, mas sua mão continuou firme sobre a granada. Adriana me traiu. Ela se apaixonou pelo homem que eu amava. Adriana não sabia que você era Benedita de Souza, disse João Batista com ternura.
você havia mudado seu nome, sua história, sua identidade. Para ela, você era apenas a esposa ciumenta de Adalberto. Se ela soubesse que você era a irmã perdida dela, ela teria tentado me levar de volta para Minas Gerais, para aquela vida miserável de camponeses. Não, Benedita. Ela teria tentado ajudar você, de ser a irmã que você sempre quis ter. Pela primeira vez em 40 anos, algo parecido com remorso apareceu nos olhos cinzentos de Benedita Cavalcanti. E naquele momento de vulnerabilidade, quando sua guarda estava baixa, João Batista fez algo que mudou tudo para sempre. Em uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade, João Batista se atirou sobre a irmã em um abraço desesperado, envolvendo-a completamente com seus braços, como havia feito quando eles eram crianças em Minas Gerais, quando ela tinha pesadelos e ele a consolava. Benedita, minha irmã. Ele sussurrou com lágrimas rolando por seu rosto. Se vamos morrer juntos, como os irmãos que sempre fomos. O efeito foi imediato e devastador. Benedita desabou como um castelo de cartas, soluçando com um desespero que ela estava reprimindo havia 40 anos. A granada caiu de suas mãos trêmulas, rolando pelo piso de mármore em direção ao centro da sala de jantar. Granada solta! Rugiu o delegado Alexandre, e todos na sala de jantar se atiraram no chão, se cobrindo atrás dos móveis Luís XVI e das colunas de mármore Carrara. Mas os segundos passaram e não houve explosão. O perito criminalista Fernando se aproximou cautelosamente para examinar o artefato. É uma granada de treinamento, ele gritou com alívio. Não tem explosivos, é só metal oco. O alívio que se seguiu foi tão intenso que várias pessoas começaram a chorar. Benedita Cavalcanti, a mulher que por 40 anos havia semeado terror em São Paulo, havia desabado completamente nos braços de seu irmão mais velho, transformada em uma menina assustada que chorava por seus pais mortos. Por quê? Ela sussurrava entre soluços. Porque nós não pudemos ser uma família normal. Porque eu não pude ser só Benedita de Souza a vida inteira. João Batista a embalava suavemente, como quando eles tinham 7 e 5 anos, respectivamente. Porque você se perdeu, pequena. Você se perdeu na ambição e no ódio, e não conseguiu mais encontrar o caminho de volta para casa. Rafael, que havia permanecido petrificado durante toda a cena, foi algemado pelos agentes federais. Mas ele já não era o homem arrogante e calculista de horas atrás. Ele era um menino de 31 anos, que finalmente se dava conta de que toda a sua vida havia sido uma mentira construída sobre cadáveres. Letícia, ele murmurou enquanto os agentes o conduziam para a saída. Letícia, me perdoa. Mas quando Letícia o olhou, o que ele viu em seus olhos não era ódio. Era algo muito pior. Indiferença absoluta. Eu não tenho nada para perdoar, Rafael, porque o homem por quem eu me apaixonei nunca existiu. Era só uma máscara que escondia um monstro. As 6 horas seguintes foram um turbilhão de atividade forense que transformou a mansão Cavalcanti na cena do crime mais importante na história criminal de São Paulo. 50 agentes especializados pentearam cada centímetro dos 4.000 metros quadrados da propriedade, exumando corpos, coletando evidências e documentando 4 décadas de horror sistemático. O Dr. Fernando dirigiu pessoalmente a exumação dos restos encontrados no Jardim dos Fundos. Um por um, eles foram identificando as vítimas que haviam permanecido enterradas por anos sob as rosas francesas que Benedita cultivava com tanto esmero. Socorro, a empregada que havia presenciado o envenenamento de Carmen, encontrada a 3 metros de profundidade, com restos de corda de seda ainda ao redor do pescoço. Rosa, descoberta com fraturas múltiplas no crânio, evidência de que havia sido golpeada repetidamente antes de ser enterrada. Patrícia, Ana Lúcia, Esperança. Cada nome na caderneta preta correspondia a um esqueleto.
a uma vida arrebatada pela ganância desmedida de dois monstros que se autodenominavam família. Mas a descoberta mais impactante chegou quando os peritos forenses encontraram uma tumba diferente das outras. Ela era menor, mais cuidadosa, decorada com brinquedos infantis que haviam resistido à passagem do tempo sob a terra. Delegado, chamou o Dr. Fernando com a voz embargada. Nós encontramos os restos de Gabriela Cavalcante. O pequeno esqueleto da menina de 8 anos estava rodeado de bonecas. Livros de histórias e desenhos feitos com giz de cera que o tempo havia desvanecido, mas não apagado completamente. Em um dos desenhos, mal legível, podia-se ver uma menina de mãos dadas com um homem alto. Na parte superior, com letra infantil, estava escrito: Eu e meu irmão Rafael. Quando mostraram o desenho a Rafael na prisão preventiva 3 dias depois, ele desabou completamente. Por 40 minutos, ele chorou sem parar, repetindo uma e outra vez: Ela me amava e eu a matei. O julgamento de Rafael Cavalcante e Benedita de Souza se tornou o caso judicial mais midiático na história do Brasil. Por 8 meses, os meios de comunicação de todo o mundo cobriram cada detalhe do que os jornalistas chamaram de a família do horror do Morumbi. Maria Lúcia se tornou a testemunha-chave do processo. Suas 20 horas de gravações secretas foram a evidência mais contundente que os promotores já haviam tido em um caso de múltiplos assassinatos. Durante seu testemunho de 4 dias, a mulher de 63 anos relatou com uma memória fotográfica cada crime que havia presenciado por 25 anos. Senhores, disse Maria Lúcia, dirigindo-se ao tribunal, com uma dignidade que impressionou todos os presentes. Por 1/4 de século, eu vivi naquela casa do demônio. Eu vi como eles assassinavam mulheres inocentes e as enterravam como se fossem lixo. Eu fiquei calada porque eu tinha medo, porque eu precisava do trabalho, porque eu pensei que ninguém ia acreditar em mim. Mas toda noite, por 25 anos, eu rezei a Deus para que um dia a justiça fosse feita. O promotor Raul apresentou ao tribunal as provas mais avassaladoras que já haviam sido vistas em um tribunal brasileiro. 18 horas de gravações de áudio, 400 documentos falsificados, provas forenses de 16 assassinatos, evidências financeiras de fraudes de mais de 300 milhões de reais. Mas o momento mais impactante do julgamento chegou quando Letícia subiu ao banco das testemunhas para dar seu depoimento. Por 3 dias consecutivos, ela relatou com uma força que ninguém esperava como havia sobrevivido à tentativa de assassinato, como havia perdido seu filho e como havia descoberto que havia estado casada com um assassino em série por 2 anos. Senhores, disse Letícia no último dia de seu testemunho, olhando diretamente para Rafael e Benedita. Eu não busco vingança. Eu busco justiça. Justiça para meu filho que nunca nasceu. Justiça para Isabela, para Adriana, para a pequena Gabriela, para todas as mulheres que morreram simplesmente porque ameaçavam o reino de horror que estes 2 monstros haviam construído. Ela fez uma pausa, respirou profundamente e continuou. Por 2 anos, eu vivi naquela mansão pensando que era a esposa de um homem bom, mas aquela mansão era um cemitério. Cada degrau pelo qual eu andava tinha sido testemunha de um assassinato. Cada cômodo havia ouvido os gritos de uma mulher inocente. Cada jardim escondia os ossos de vítimas que nunca encontraram justiça. Ela se dirigiu diretamente a Rafael, que havia mantido a cabeça baixa durante todo o julgamento. Rafael, você me disse que me amava, mas você não pode amar quando seu coração está cheio de ódio. Você não pode proteger quando suas mãos estão manchadas de sangue inocente. Você não pode ser marido quando é um assassino. Finalmente, ela se dirigiu a Benedita, que a olhava com o mesmo desprezo de sempre. E a senhora Benedita? A senhora me disse que eu era uma caça-fortunas, que eu não merecia estar na sua família.
A senhora tinha razão. Eu não mereço estar em uma família de assassinos. Eu não mereço carregar o sobrenome de monstros. Eu não mereço ser parte de uma dinastia construída sobre cadáveres. O veredicto chegou depois de deliberações que duraram apenas 2 horas. O júri não demorou a encontrar ambos culpados, acusados de todas as acusações. Rafael Cavalcanti, culpado de 5 assassinatos em primeiro grau, cumplicidade em 11 assassinatos a mais, fraude, falsificação de documentos e tentativa de assassinato. Sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Benedita de Souza, culpada de 11 assassinatos em primeiro grau, cumplicidade em 5 assassinatos a mais, fraude, extorsão e tentativa de assassinato. Sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando leram as sentenças, Rafael desabou soluçando como um menino. Benedita, por outro lado, manteve sua compostura real até o fim, olhando para o tribunal com desprezo. Eu não me arrependo de nada, ela disse como últimas palavras. Eu protegi minha família e meu patrimônio como qualquer mãe faria. Se eu tivesse que fazer de novo, eu mataria todas aquelas mulheres outra vez. Foram as últimas palavras que ela pronunciou como uma mulher livre. 1 ano depois do julgamento, Letícia estava de pé em frente à mansão Cavalcanti no Morumbi. Mas ela já não era uma mansão luxuosa. Era um esqueleto de concreto e ferro retorcido. O governo havia decidido demolir tudo e transformar o terreno em um parque memorial para as vítimas. Ela segurava em seus braços uma coroa de flores brancas com 16 nomes escritos em fitas douradas. Enquanto caminhava pelo que antes foram os jardins onde as vítimas haviam sido enterradas, ela sentiu uma paz que não havia experimentado desde antes de conhecer Rafael. Me perdoem, ela sussurrou para as vítimas. Me perdoem por ter vivido 2 anos no túmulo de vocês sem perceber. Me perdoem por não ter visto os sinais. Me perdoem por não ter podido salvá-las. Ela colocou a coroa no centro do terreno, onde antes haviam estado as escadas de mármore que haviam engolido tantas vidas inocentes. João Batista se aproximou por trás. Durante o último ano, ele e Letícia haviam desenvolvido uma amizade nascida da dor compartilhada e da busca comum por justiça. Você não tem nada a pedir desculpas, Letícia. Você também foi vítima daquela família amaldiçoada. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse sido mais forte, mais inteligente. Se eu tivesse visto os sinais. Não havia sinais que você pudesse ver. Rafael e Benedita eram monstros perfeitos. Eles haviam aperfeiçoado a arte da mentira por 40 anos. Eles caminharam em silêncio para a saída do terreno. Na porta, Letícia se virou uma última vez para o que havia sido a mansão Cavalcanti. Sabe o que é o mais terrível de tudo, João? O quê? Que por 2 anos eu fui feliz naquela casa. Genuinamente feliz. Eu pensei que havia encontrado o amor da minha vida. Uma família que me aceitaria. Uma vida de conto de fadas. Mas tudo era uma mentira construída sobre os ossos de mulheres inocentes. João Batista a abraçou fraternalmente. Mas agora você tem a oportunidade de construir uma vida real, Letícia. Uma vida honesta, sem segredos, sem mentiras, sem sangue nos alicerces. Ele tinha razão. 3 meses depois, Letícia havia voltado para Ouro Preto, onde ela havia encontrado trabalho como secretária executiva em uma empresa de comércio justo. Era um trabalho simples, honesto, que lhe pagava o suficiente para viver dignamente em um pequeno apartamento cheio de plantas e livros. Nos fins de semana, ela trabalhava como voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Sua história, embora única em seu horror, ressoava com muitas mulheres que haviam vivido relacionamentos abusivos e manipuladores. Meu nome é Letícia, ela dizia durante as sessões de grupo. E por 2 anos eu estive casada com um assassino sem saber. Por 2 anos eu vivia em uma casa
onde haviam Taden e matado 16 mulheres. Por 2 anos, eu acreditei que era amada por um homem que só me via como um objeto útil para manter sua fachada de normalidade. As mulheres no abrigo a ouviam com uma atenção religiosa. Sua história era tão extrema que fazia seus próprios traumas parecerem mais fáceis de lidar, mas também lhes dava esperança. Se Letícia havia sobrevivido a tanto horror, elas também podiam sobreviver aos seus próprios infernos. A lição que eu aprendi, continuava Letícia, não é que todos os homens são monstros. É que os monstros reais são especialistas em parecer humanos. São charmosos, protetores, amorosos, até que não precisam mais ser. 2 anos depois do julgamento, Rafael morreu na prisão. Oficialmente foi um suicídio. Ele se enforcou em sua cela com lençóis que ele havia tecido em forma de corda, depois de escrever uma carta de confissão de 27 páginas, onde detalhava crimes que nem mesmo os investigadores haviam descoberto. Eu não posso viver com o que eu fiz. Ele escreveu nas linhas finais. Toda noite, eu vejo o rosto de Gabriela me perguntando por que eu a matei. Todo dia, eu ouço a voz de Isabela implorando pela vida dela. Todo momento, eu sinto o peso das 16 vidas que a minha mãe e eu arrebatamos. Eu não mereço perdão. Eu não mereço viver. Eu só mereço me reunir no inferno com as mulheres que nós assassinamos. Benedita, por outro lado, continuou viva na prisão. Ela se adaptou à vida carcerária com a mesma frieza calculista que havia demonstrado durante 40 anos de assassinatos. Ela se tornou a líder não oficial de seu pavilhão, manipulando as outras presas com a mesma maestria com que havia manipulado sua família. Letícia nunca a visitou. Nunca quis voltar a ver aqueles olhos cinzentos que haviam contemplado a morte de tantas mulheres inocentes. 5 anos depois do julgamento, em uma manhã chuvosa de outubro, Letícia estava em seu apartamento em Ouro Preto quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, ela se deparou com uma menina de uns 8 anos, de cabelos castanhos e olhos verdes brilhantes. A senhora é a senhora Letícia Vasconcelos? Perguntou a menina com uma voz doce. Sim, sou eu. Quem é você, pequena? Meu nome é Sofia Marques. Eu sou a sobrinha da Isabela Marques, a primeira esposa de Rafael. O coração de Letícia parou. A menina tinha os mesmos olhos brilhantes de Isabela nas fotografias. Minha tia Paloma me disse que a senhora ajudou a fazer justiça pela minha tia Isabela. Eu queria conhecer a senhora e agradecer. Letícia se ajoelhou para ficar na altura da menina, sentindo lágrimas rolando por seu rosto. Sofia, sua tia Isabela, era uma mulher muito corajosa. Ela morreu tentando proteger outras mulheres dos monstros que a mataram. A senhora acha que ela estaria orgulhosa de que os bandidos estão na cadeia? Eu tenho certeza que sim, pequena. Muito orgulhosa. Sofia sorriu com uma doçura que partiu o coração. Minha tia Paloma diz que a senhora é uma heroína porque sobreviveu e ajudou a pegar os assassinos. É verdade. Letícia abraçou a menina, sentindo que, pela primeira vez em 5 anos, seu coração estava se curando completamente. Eu não sou uma heroína. Não sou uma heroína, Sofia. Eu sou só uma mulher que teve a sorte de sobreviver quando outras não puderam. Mas se a minha história ajudar outras mulheres a reconhecerem o perigo e se salvarem, então talvez toda essa dor tenha valido a pena. Quando Sofia foi embora com sua tia Paloma, 1 hora depois, Letícia ficou de pé em sua janela, olhando a chuva cair sobre as ruas de Ouro Preto. Em suas mãos, ela tinha uma pequena carta que a menina havia lhe entregue. Era de Isabela, escrita dias antes de sua morte, dirigida a qualquer mulher que pudesse estar em perigo no futuro. Se você está lendo isto, dizia a carta com a caligrafia elegante de Isabela, significa que eu não consegui deter os monstros que vivem na mansão Cavalcanti. Significa que eu provavelmente estou morta, mas também significa que alguém mais forte do que eu teve a coragem de buscar a verdade. Não deixe que minha morte seja em vão. Não
permita que outras mulheres sofram o que eu sofri. Seja corajosa, seja inteligente, seja livre. Letícia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou em sua caixa de joias. Junto à única fotografia que ela conservava de seu filho não nascido, uma ultrassonografia de 4 meses que havia sobrevivido milagrosamente à queda das escadas. Naquela noite, antes de dormir, Letícia escreveu em seu diário as palavras que ela havia prometido a si mesma escrever por 5 anos. Meu nome é Letícia Vasconcelos. Eu tenho 28 anos. Eu sobrevivi a uma família de assassinos em série. Eu perdi meu filho, meu casamento, minha confiança no amor. Mas eu encontrei algo mais valioso: minha força interior. Hoje eu sei que eu sou capaz de sobreviver a qualquer inferno, porque eu já sobrevivi ao pior de todos. E se a minha história puder salvar a vida de uma só mulher, então cada dia de dor terá valido a pena. Ela fechou o diário, apagou a luz e dormiu em paz pela primeira vez em 5 anos. No dia seguinte, o sol brilhava sobre Ouro Preto com uma intensidade que prometia novos começos. A mansão Cavalcanti foi demolida completamente em 2027. Em seu lugar, foi construído o Parque Memorial Mulheres de Valor, dedicado a todas as vítimas de violência doméstica no Brasil. No centro do parque, uma placa de mármore preto tem gravado 16 nomes e uma inscrição. A morte delas não foi em vão. A memória delas é a nossa força. Benedita de Souza morreu na prisão em 2030. Aos 88 anos, sem jamais ter mostrado remorso por seus crimes. Letícia Vasconcelos se tornou uma das ativistas mais reconhecidas do Brasil na luta contra a violência doméstica. Sua fundação, Escadas da Esperança, ajudou mais de 5.000 mulheres a escaparem de relacionamentos abusivos. A história da família Cavalcanti se tornou um caso de estudo em universidades de todo o mundo, como exemplo de como a ganância, o poder e a impunidade podem criar monstros que se escondem atrás de fachadas de respeitabilidade. Mas a verdadeira lição desta história não está no horror que uma família pode criar. Está na fortaleza que uma mulher pode encontrar quando decide que não vai mais ser vítima.